James, o Conselho era para ser uma caixa de ressonância e de questões políticas em debate no seio da carreira. Você acompanhou essas discussões nos últimos 2 anos, a gestão de vocês como representantes da carreira se encerra em junho ou julho, né? E qual é a sua avaliação? Esse debate político vem ocorrendo no Conselho ou a casa está ficando eminentemente técnica? Talvez seja essa a nossa grande frustração, porque o Conselho Superior da Advocacia Geral da União tem sido continuamente esvaziado. Há uma tomada de pauta técnica, né, isso realmente se dá com sucesso no âmbito da comissão técnica, mas realmente nós estamos nos ressentindo um pouco de um debate um pouco mais politizado. Por exemplo, a lei orgânica, né, já pelo menos há 2 anos, isso passou pelo Conselho e nunca mais voltou. Né, não existe uma informação clara sobre o texto atual, sobre o crivo que foi aplicado ao texto. A participação das carreiras ficou realmente secundada. Então, o nosso acesso ao Conselho ele tem sido bastante dificultado, né, por conta de uma pauta técnica, ou seja, há uma certa lógica tecnocrata que acaba sufocando um pouco o anseio político de uma pauta política que a carreira poderia desenvolver, junto, inclusive, o ministro. Como superar esse problema? É um desafio, então, dos próximos representantes da carreira de procurador da Fazenda também, esse resgate político dos debates no Conselho? É algo que não se faz numa via única, né? Isso exige uma participação da carreira, ou seja, a carreira tem que elevar também o pleito, a reivindicação, quer dizer, a gente deixar um pouco, não deixar, mas evoluir de temas, vamos dizer, mais corriqueiros, ordinatórios, como promoção, remoção, que são temas importantes, mas eles são temas que atingem uma parcela ainda diminuta proporcionalmente da carreira. E a gente precisava de um conceito um pouco mais holístico de atuação política. Isso, naturalmente, buscando a participação do Simprofaz, das outras carreiras, e tentar uma articulação. Isso a gente vem tentando fazer no Conselho, junto às outras carreiras. Ou seja, acessar o Conselho, os membros natos, e levar para várias rodadas de discussão, não uma única rodada de discussão. Existe um falso absoluto de que o Conselho tem que decidir as coisas. Não necessariamente o Conselho tem que decidir as coisas. O Conselho é um domínio também de debate, né, em que as carreiras devem ser ouvidas, sem necessidade de uma resolução imediata. Então, isso depende de uma formulação de um pleito, depende de uma formulação de reivindicações mais claras por parte da carreira. Ou seja, a carreira também não identificar o Conselho como um âmbito meramente normativo para questões imediatas. Pensar no Conselho como uma sede mais que promova projetos a longo prazo também. E é possível fazer isso. Os outros representantes das outras carreiras no Conselho têm esse ressentimento, digamos assim, também? E como como foi o relacionamento com os representantes dos advogados da União, procuradores do Banco Central, Federal? O sentimento é comum e crescente. Né? Isso vem realmente acontecendo, as outras carreiras vêm percebendo que a pauta poderia ser um pouco mais extensa, um pouco mais trabalhada, e isso facilitou bastante a nossa articulação. Né? Quer dizer, não exatamente com relação ao método, mas em relação ao mérito, ou seja, havia realmente um consenso de que a pauta estava muito técnica. O que a gente passou a discutir agora nos últimos 6 meses é como politizar essa pauta. E eu considero que, na medida do possível, o corte temporal que tivemos aí possibilitou que evoluíssemos um pouco. Não a ponto de entabular debates mais substanciosos, mas pelo menos de iniciá-los. Né? Isso vem acontecendo, por exemplo, no que diz respeito à relação dos advogados públicos com a imprensa. É uma preocupação que as carreiras têm. Isso está normatizado, né? Mas toca substancialmente todas as carreiras. Então, fizemos um requerimento para o Conselho que, em razão de uma suposta incompetência, não
não foi entabulado. Agora nós iremos tentar uma audiência com o ministro. Evidentemente, somos céticos, né? Não é possível resolver o problema agora, mas é possível pelo menos iniciar o debate. Então a relação com as outras carreiras sempre se deu nessa base, né? Os interesses bem postos, e onde era possível articular e conjugar esses interesses, nós levamos adiante. Onde não foi possível, realmente nós obstruímos antes.